modo diferente, né? Vamos aprender a orar de forma diferente. Nós vamos aprender hoje a Lectio Divina, que é um tipo de oração que vem lá dos primórdios da Igreja do Senhor. É datado mais ou menos de Orígenes em diante, que a igreja orava dessa forma. Depois ficou muito conhecido pelos monges, né, beneditinos, os monges agostinianos, e depois acabou virando uma tradição muito comum à igreja católica, mas que a igreja reformada, né, na época de Calvino também fazia. E por que nós vamos aprender a orar desse jeito? Porque a oração ela é uma ferramenta nossa, ela é uma estratégia nossa. E muitas vezes nós nos perdemos nessa nossa estratégia. E nos perdemos porque o objetivo do nosso inimigo é nos impedir de orar. E eu tenho tentado estudar um pouco nesse ano, tentado estudar um pouco mais sobre oração. Eu estou terminando o 3º livro sobre oração. Acho que amanhã eu consigo terminar esse livro. E em todas essas 3 leituras já do ano, eu tenho tentado descobrir os fundamentos da oração, né? E como que a oração pode nos aproximar um pouco mais do Senhor. E C.S. Lewis é uma pessoa que escreveu muito sobre oração. E lendo um dos livros dele, eu lembrei de um livro que nós lemos no ano passado, e talvez os meninos vão lembrar, que é o Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz, onde há um diabo ensinando o outro como desviar um jovem convertido. E uma das coisas que ele ensina ali, coloca na cabeça do diabo para ele envolver o jovem, que o diabinho vem e traz para o diabão: olha, ele está começando a orar. E o diabão fala: não se preocupe não, nossa estratégia agora é nos fazê-lo se perder na oração. E quantas vezes nós nos perdemos na nossa oração, porque às vezes a gente perde o foco, né? E é interessante demais, lá nas cartas do diabo, ele usa a oração para ele sair mais angustiado, porque ao invés dele orar, ele traz as preocupações da cabeça dele, ele traz ali as divergências que ele tinha com a mãe dele, e ele sai do momento da oração mais angustiado do que quando ele entrou. Então nós temos que usar as várias estratégias de oração. Eu gosto de usar orações de grandes homens de Deus, ou orar orações. Eu recomendo que você faça isso. Eu gosto de mudar o meu ambiente de oração. Eu lembro que quando eu comecei a orar às 4 da manhã, eu orava num lugar da minha casa, e teve um momento que eu percebi que a minha oração estava ficando muito normal. Eu falei: eu tenho que mudar o lugar que eu vou orar. Aí eu passei a orar na cozinha, porque eu vou fazer um café, coloco o café do lado, né, Felipe? E rendeu mais. E a Lectio Divina é um tipo de oração que é baseado em 4 fundamentos. A Lectio, né, que é a leitura, o Meditatio, que é a meditação, o Oratio, que é a oração em si, e o Contemplatio, que é a contemplação. Então, os pais da igreja, como Orígenes, eles ensinavam, né, essa Lectio Divina, que é a oração baseada na leitura. Então, escolhia-se um texto e, baseado nesse texto, fazia-se esses 4 princípios de leitura, meditação, oração e contemplação. A minha ideia é que no futuro a gente faça em grupo, né? Eu vou exemplificar hoje com a Bebela, né, através do Salmo de número 4, para que a gente aprenda e que nas próximas vezes que nós formos exercitar a Lectio Divina, a gente faça isso a cada pessoa, né? Basicamente funciona: uma pessoa lê um versículo, nós meditamos enquanto ela está lendo aquele versículo, e uma pessoa em seguida ora em cima daquele versículo, e ao final nós contemplamos aquilo que foi lido por completo. Assim, é a leitura é a oração baseada na Sagrada Escritura. Vamos orar? Feche seus olhos. Responde-me quando clamo, ó Deus que me faz justiça. Dá-me alívio da minha angústia. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração.
Senhor, quantas vezes nos encontramos angustiados e precisando, ó Deus, do Teu amor. E através da oração nós sabemos que o Senhor pode nos ouvir. Por isso nós nos aproximamos em oração a Ti nessa noite. Até quando vocês, ó poderosos, ultrajarão a minha honra? Até quando estarão armando ilusões e buscando mentiras? Senhor, nós sabemos que o mundo existe cheio de perversidade e o coração do homem é impuro, ó Deus, inclinado para a guerra, inclinado para a morte, mas nós buscamos socorro no Senhor nessa noite. Saibam que o Senhor escolheu o piedoso. O Senhor ouvirá quando eu o invocar. Dá-nos piedade, Senhor, que possamos ser homens e mulheres piedosos, piedosos na nossa forma de agir, na nossa forma de crer, na nossa forma de olhar para o nosso próximo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Tira do nosso coração, Pai, a ira, tira do nosso coração o desejo por aquilo que é errado, que está intrínseco na nossa carne. E ao mesmo tempo nos perdoa, ó Deus. Não nos deixe fazer com que esses sentimentos afloresçam em nosso coração. Ofereçam sacrifícios como Deus exige e confiem no Senhor. Que nessa noite, ó Deus, a nossa devoção a Ti seja a maior prova do nosso amor e sacrifício ao Senhor. Muitos perguntam, quem nos fará desfrutar o bem? Faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do Teu rosto. Sim, ó Pai, que o Teu brilho, dia após dia, venha nos diferenciar do ímpio. E que esse brilho, ó Deus, nos faça, dia após dia, vivermos em santidade. Encheste o meu coração de alegria, alegria maior do que a daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Sim, Senhor, não são os bens materiais que nos movem, mas é a alegria de saber que o Senhor tem cuidado de nós todos os dias. Em paz me deito e logo adormeço, pois só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Dá-nos nessa noite, ó Pai, uma noite de paz, de segurança. Que o conforto, ó Deus, do nosso lar nos leve também a orar por aqueles que estão sofrendo nessa noite. E que possamos, ó Deus, amanhã, ao acordar, sabermos que o brilho da luz do sol é também o brilho e o poder do amor do Senhor sobre as nossas vidas. Assim nós oramos, em nome de Cristo Jesus, o Nazareno. Amém. Amém? Todos aprenderam? Na próxima vez nós faremos versículo por versículo com cada pessoa fica responsável por orar em cima de um versículo. Pratique na sua casa também. Utilize salmos, é uma forma muito interessante de você começar e de você praticar. Amém? Vamos estudar a palavra do Senhor. Nós daremos continuidade ao nosso estudo expositivo, né? Então, se você está com a sua Bíblia aí, você já sabe onde que você irá abrir, né? Lá na carta do nosso querido apóstolo São João. Nós iremos ler hoje 1 João, capítulo 4, dos versículos 15 ao 24. Nosso objetivo é encerrarmos esse capítulo nesta noite. Diz assim a palavra do Senhor: quem odeia seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus?
Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele, quando o nosso coração nos condenar. Porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. E este é o seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros como ele nos ordenou. Os que obedecem os seus mandamentos nele permanecem, e ele neles. Do seguinte modo, sabemos que ele permanece em nós, pelo seu Espírito que ele nos deu. Nós temos estudado, esta carta do apóstolo João. Pela graça de Deus, nós chegamos até aqui e vimos, desde o ano passado, importantes conceitos encontrados aqui nessa carta. Uma carta que já foi citada, por exemplo, como John Wesley, como a parte mais importante e profunda das Escrituras Sagradas. John Barclay dizendo que haveria um buraco na palavra de Deus se essa carta não estivesse aqui. Nós vimos sobre o plano de fundo qual João queria expor, os conceitos que ele traz aqui, os destinatários dessa carta, que é conhecida como uma carta geral, que não foi específica a uma única igreja. Nós falamos das ênfases dessa carta como uma carta apologética, como uma carta baseada em conceitos da defesa cristã e dos paralelos que João vai estabelecendo ao longo de todos os capítulos, o paralelo da luz e das trevas, o paralelo da vida e da morte, o paralelo entre o santo e o pecador, e também a importância dessa carta para os nossos dias, porque da mesma forma que aqueles cristãos viviam naquela época dificuldades, nós também vivemos dificuldades que são tão semelhantes quanto as dificuldades daquela época. Prova disso é hoje o liberalismo teológico, que tenta negar a suficiência das Escrituras, o misticismo, que estabelece alguns rituais e às vezes coloca o ritual de forma mais importante que a própria Sagrada Escritura, e o pragmatismo, estabelecendo alguns conceitos, como o humanismo, por exemplo, tirando o enfoque da literalidade da Sagrada Escritura. E aí, baseado nessa introdução, nós passamos por todos os capítulos, desde o capítulo 1, onde João ele coloca ali a suficiência de Jesus Cristo e define tanto Jesus como Deus. Nós vimos uma definição fantástica, como uma revelação aos nossos corações, do mesmo João que escreve aqui esse Jesus que era desde o princípio, nós conectamos ao João que escreveu o Evangelho, e lá no Evangelho ele traz que Jesus ele era o Verbo, e aí eu lembro de nós falarmos e exemplificarmos dessa forma, eu posso olhar para o Filipinho e até imaginar que ele está triste pelo semblante dele, que talvez ele não tenha tido um dia bom, mas para que eu saiba na realidade, o Filipinho ele precisa verbalizar o sentimento que está no coração dele para mim, e Jesus é exatamente o verbalizar do sentimento do coração de Deus aos nossos corações, Então João ele traz essa revelação, ele define no capítulo 1 Jesus, que era aquele que era desde o princípio. Ele não coloca como que Jesus estava no princípio, Jesus era antes do princípio acontecer. Vemos João estabelecer a mensagem que ele quer trazer como Jesus, e exemplificando e deixando bem claro que Deus é essa luz que difere das trevas. E aí depois nós entramos para o capítulo de número 2, onde João ele traz ali um manifesto, de Jesus, de João não apenas
apresentando esse Jesus como Filho de Deus, esse Jesus que era aquele Jesus que ele tinha visto, que ele tinha andado, né? Um conhecimento de causa desse Jesus, mas também a forma como ele tratava esses cristãos que estavam lendo, né? A forma carinhosa desse João que era antes conhecido como o filho do trovão, para um João agora que vem chamá-los de meus filhinhos, né? Que nem se preocupa em se auto-apresentar como apóstolo, né? Como alguém que viu Jesus, mas como alguém que de fato queria trazer essa mensagem preciosa daquele que era a propiciação pelos nossos pecados, né? E principalmente ele começa aqui a fundamentar talvez o centro dessa carta, né? Que eram os conceitos doutrinários, sociais e morais, né? Estabelecendo a doutrina através da fé em Cristo Jesus, o conceito social através do amor entre os irmãos e o conceito moral estabelecido através da obediência. E aí, dessa forma, então, João, ele deixa muito claro, né, qual é o seu fundamento, antes de entrar, então, no capítulo de número 3, que nós exemplificamos como o capítulo do amor, né? Lógico que nós vimos muitas outras coisas, né? Foram 12 mensagens, né, desses 2 capítulos, desses 3 capítulos e meio, né? 2 capítulos e meio, na verdade, né? 2 completos e metade de um, onde João ele tenta de todas as formas, né, mostrar qual é o enfoque da sua mensagem. E o capítulo 3 fica muito claro, né, porque ele vem falar do amor. Ele começa o capítulo 3 falando, olha, vejam como é grande o amor do nosso Deus. E ele vai então, hoje, né, a partir dessa nossa, desse último trecho do capítulo 3, terminar esse capítulo, o qual ele expôs o amor como um fundamento, né? Ele deixa de forma muito clara, olha, ou você ama ou você odeia, né? Nós citamos, por exemplo, Santo Agostinho, né? Santo Agostinho diz que o diabo ele não fez homem algum, não criou homem algum, mas aquele que imita o diabo, este como se tivesse nascido, torna-se filho do diabo ao imitá-lo, e não por ter literalmente nascido dele. A nossa imitação, ela vem de Deus, e Deus é amor. Se eu não estou exercitando o amor, automaticamente eu estou imitando o diabo, que é o pai do ódio, o pai da guerra, o pai da dor, o pai da aflição, né? E eu lembro que nós terminamos, né, na nossa última célula do ano passado, citando João Calvino, né, que diz que se desejamos que aconteça um mal ao nosso irmão, mesmo que por causa de outra pessoa, nós somos assassinos, né? Então, nem no nosso pensamento, né? O nosso contexto atual, né, ao lembrar, né, que aquelas pessoas sejam condenadas, que morra aquele que está atirando lá na outra nação, né, aquele presidente lá, né, não nos cabe, né, odiar um porque está atacando o outro, nos cabe amar a todos. E é isso que João deixa muito claro, e agora ele vai encerrar esse capítulo de número 3, deixando basicamente provas da demonstração do amor e provas do resultado do amor. Os versículos que nós lemos aqui, do 15 ao 24, João ele vai deixar basicamente para nós as demonstrações do amor e os resultados do amor. O que demonstra que o amor realmente está intrínseco? E qual é o resultado do exercício desse amor? Em primeiro lugar, no versículo 16, ele mostra que o amor, ele é demonstrado pela abnegação. Veja só o que diz o versículo 16. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Por isso, devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. A primeira demonstração do amor é abnegar. Amor é abrir mão. Eu amo alguém, eu demonstro meu amor a alguém quando eu abro mão daquilo que eu quero pela felicidade do outro. Isto é amor. E é exatamente isso que é a essência de Cristo Jesus.
Não sei se você lembra, mas nós temos a nossa última célula, o exemplo que João deu, né, lá entre os versículos 11 e 14, é o exemplo de Caim, né? Ele dá o exemplo de Caim como a oposição a Cristo. Por quê? Enquanto Cristo deu a sua vida, Caim fez o quê? Tirou a vida de outro. E aí João deixa muito claro, olha, não é Caim que é o nosso modelo, né? Não é Caim que é o primogênito. O primogênito é Jesus Cristo. O primeiro de todos é Jesus Cristo. E Jesus Cristo nos ensina e nos demonstra o que é o amor. Quando nós damos a nossa vida por outro. Quando nós abrimos mão daquilo que é nosso direito por outro. Amor é isso. Amor é demonstrado quando há abnegação. E aí nós começamos a aplicar a nós, né? A primeira pergunta é realmente fácil amar? Mudemos a pergunta, é realmente fácil abrir mão daquilo que é seu direito? Às vezes, né, abrir mão de uma coisa que você tem é muito fácil, né? Eu vou demonstrar amor no final do ano, vou lá na minha despensa, vou pegar uma cesta básica e vou doar, né? Mas a minha despensa está cheia. Não que isso seja errado, porque você precisa fazer isso, né? Mas o amor, ele vai além disso. O amor, ele vai na abnegação, né? A prova de amor é quando você abre a despensa e você observa que lá só tem uma cesta e você resolve dividir aquela cesta. Isso é amor. Nós precisamos voltar ao primeiro amor, né? Cantamos isso, né? Que legal, né? Não está escrito aqui, mas nós cantamos isso, né? Que o Senhor nos leve de volta a esse primeiro amor, né? O primeiro amor da abnegação, de abrir mão daquilo que nós temos. A segunda demonstração de amor está no versículo 17, quando João diz assim: se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? João faz uma pergunta aqui, né? Ele está mostrando que o amor é demonstrado pela compaixão. E eu acho interessante aqui, porque no versículo 16, não sei se você observou, João ele vai transitar do versículo 16, que é o plural, para o versículo 17, que é o singular. No versículo 16 ele fala, né, devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. E aí no versículo 17 ele fala assim, alguém vendo seu irmão. Ele sai do plural para o singular. A compaixão, ela é demonstrada nesses momentos, quando nós olhamos de forma singular. C.S. Lewis diz que amar toda gente, em geral, pode ser, na verdade, uma desculpa para não amar ninguém em particular. E é o que C.S. Lewis fala. De vez em quando, se esconde o amor no geral, pela dificuldade de amar no particular. E é isso que João está dizendo. Olha, compaixão não é amar no geral, não. Compadecer é como Cristo Jesus. Você já viu quando nos evangelhos fala que então Jesus se compadeceu dele? Era quando Jesus estava tete a tete com o cego, tete a tete com o leproso, tendo compaixão foi lá e curou, né? Que assim possa ser a nossa demonstração de amor, uma demonstração através do singular, nos aproximando, né? Já que o amor ele tem que ser muito mais do que um sentimento. E aí João ele entra na terceira demonstração de amor, que amor é demonstrado também pela ação. Olha o que ele diz no verso de número 18. Filhinhos, mais uma vez, né? Ele usa aquele termo, né? Vem cá, deixa eu te dizer algo muito especial aqui. Não amemos de palavras nem de bocas, mas de ação e em verdade. E assim ele vai descrevendo, né? No versículo 18, ele deixa muito claro, olha, quando o nosso, 19, assim sabemos que somos da verdade, né? Não adianta viver só da boca para fora. Eu amo todo mundo, né? Cantando a música do Renato Russo, é preciso amar, né? Como se não houvesse amanhã, né? Beleza, a música é bonita, a letra é maravilhosa, mas o amor, ele é demonstrado com ação. Ele tem que ir muito além de um sentimento, né? É por isso que o nosso cristianismo, é por isso que o cristianismo que nós seguimos, né? O cristianismo que nós conhecemos dos pais da igreja primitiva, ele era um cristianismo que vivia baseado na ajuda aos necessitados, a ajuda às viúvas, a ajuda ao povo que se aproximava, né?
Esse é o cristianismo que Jesus deixou, né? O cristianismo que é um cristianismo de ação, né? Era por isso a grande revolta de Jesus contra os fariseus, né? Qual que era o problema dos fariseus? O problema dos fariseus era que eles não faziam o que eles falavam. Se eles fizessem o que eles falavam, hoje o termo fariseu não seria um termo pejorativo. Hoje a gente usa o termo fariseu como um termo pejorativo, né? Mas o fariseu naquela época era um termo pomposo, né? De alguém que conhecia demais das escrituras. Mas era aí a grande revolta de Jesus contra eles, porque eles conheciam demais, mas não praticavam o que eles falavam, não faziam o que eles pregavam. E o amor, ele é demonstrado com ação. Então João, ele deixa 3 demonstrações do amor. A primeira delas, através da abnegação. A segunda, a compaixão. E a terceira, a ação. Que nós possamos demonstrar amor exercitando essas 3 atitudes, abrindo mão daquilo que é nosso, tendo compaixão de forma singular e agindo, né, como nós tentamos sempre agir numa campanha da igreja, né, mas que eu vi um vídeo essa semana do Shaquille O'Neal, né, o Filipinho gosta de basquete. O Shaquille O'Neal foi um dos maiores da história americana, né, no basquete. Eu lembro da seleção deles, que era o Dream Team, que eles ganharam tudo, né, as Olimpíadas e tal, não sei o quê. E aí tinha o Shaquille O'Neal. Ele não era tipo o grande daquela época, era o Jordan, né, o Michael Jordan. Mas o Shaquille O'Neal fez muito sucesso. E aí eu vi um vídeo dele num supermercado. Aí tem alguém filmando de longe, né? E aí ele tá na fila do supermercado. E aí ele vira pro garotinho e pergunta pra ele, né? You have a bike? Ele é grandão, né? Cara sisudo assim. Aí o garotinho olha pra ele e fala, no, né? Aí ele fala, então vai lá e escolhe uma bike pra você agora. Aí o garotinho fica assim, sem saber, né? Aí ele, vamos lá, vou com você. Aí ele vai lá, aquele cara daquele tamanhozão, menininho. Aí ele vai lá, menininho olha. Ele, não, escolhe essa daqui, ó, essa daqui é a melhor. Aí tal, aí passa lá, né? A mãe do menininho chora e tal, não sei o quê. Aí depois eles vão tipo para um ambiente fechado, assim, e ele fala que ele fez um compromisso com ele. Desde quando ele começou a, não sei qual era o time que ele jogava, mas desde quando ele começou a ganhar um alto salário, que ele nunca mais iria entrar numa loja sem ajudar alguém. E ele fala que todas as vezes que ele está numa loja, ele vê uma criança e é como se Deus falasse para ele, é aquela ali que você vai ajudar, né? Que Deus possa nos dar esse sentimento, né, de ajudar o nosso próximo, que Deus possa nos dar, porque eu acredito que nós não precisamos pedir condição para ajudar o próximo, nós precisamos pedir o sentimento para ajudar o próximo, né? Se nós tivermos o sentimento de compaixão, Deus nos dará a condição, né? Eu acho que esse é o princípio. E às vezes a gente vive num mundo capitalista de forma inversa, esperando ter a condição para tal. Não é isso que Deus quer, né? Deus quer que nós tenhamos o sentimento primeiro para tal. E aí, por último, João, ele vai nos dar, né, além da demonstração do amor, os resultados do amor. E ele nos dá, então, mais 3 resultados do amor. A partir do versículo 22, ele diz assim, amados, se o nosso coração... Perdão, versículo 22 não, versículo 19. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele, quando o nosso coração nos condenar, porque Deus é maior que o nosso coração e sabe todas as coisas. O primeiro resultado do amor é a consciência tranquila. Salomão fala que o coração do homem é enganoso, né? Enganoso é o coração. E é interessante que o nosso coração, às vezes, ele nos condena, né? O nosso coração, às vezes, ele coloca dúvidas sobre aquilo que nós estamos fazendo, né? Enganoso é o coração do homem. Nós não conseguimos controlar o nosso coração. E João, ele está dizendo aqui exatamente o seguinte, olha, se você exercitar o amor, se você conseguir, né, demonstrar o amor através da abnegação, através da compaixão, através das suas atitudes, você vai ter uma consciência tranquila. Porque quando o seu coração vier te julgar, você vai falar assim, meu coração está tranquilo, porque eu estou exercendo a compaixão, eu estou fazendo o que Deus me mandou.
Agora, se você não conseguir dizer isso para o seu coração, é porque você precisa rever a sua forma de amar. É porque aí nós precisamos rever se nós de fato estamos amando de verdade. Quando nós amamos de verdade, nós temos a consciência tranquila. Nós repousamos a nossa cabeça no nosso travesseiro e dormimos o sono do justo, porque sabemos, eu estou fazendo a coisa certa. Amar é fazer a coisa certa. Que nós possamos ter essa mente tranquila, essa consciência de sabermos que Deus está nos conduzindo através das vias do amor e trazendo paz ao nosso coração. O segundo resultado do amor está agora no versículo 22 e 23, onde João diz: amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos os seus mandamentos e fazemos o que lhes agrada. O segundo resultado do amor são as orações respondidas. Quando nós amamos, nós temos orações respondidas. Agora observe um detalhe. João, ele não está colocando aqui um mérito. Ele não está dizendo, olha, quando você amar, você vai ter um mérito por ter amado. Sua oração vai ser respondida. Porque senão isso iria virar um mecanismo de troca, né? Qual é o mérito da nossa oração? Nenhum. Nós recebemos e temos tudo porque um dia Jesus morreu por nós. Agora, o amor e a obediência é uma condição para que nós venhamos receber aquilo que Deus um dia conquistou por nós. Então, não se trata de uma troca, porque aí já foge e perde todo o princípio. Porque você vai pensar, bom, eu vou amar, porque aí eu vou poder barganhar com Deus. Olha, Deus, eu estou amando o meu próximo, então você tem que responder minha oração. Aí já errou tudo, né? Quando eu amo de verdade, eu não tenho essa preocupação em pedir para Deus, porque eu estou seguindo os preceitos. Se eu estou seguindo os preceitos, se eu estou obedecendo, consequentemente, a minha fé vai ser exercitada para que eu possa receber então aquilo que eu estou pedindo. Olha que coisa preciosa. Se eu amo, consequentemente, eu tenho aquilo que eu estou pedindo em oração. Então, muitas vezes, quando nós nos ajoelhamos e começamos a orar para Deus, Deus, tem tanto tempo que eu estou pedindo isso e isso não acontece. Que tal se nós pararmos de orar e começarmos a obedecer? Porque às vezes não é a nossa oração que está errada, é a nossa atitude que não está certa. Então, vamos consertar a nossa atitude, para que, consequentemente, eu possa receber aquilo que foi conquistado por mim na cruz. E por último, como resultado do amor, nós temos a permanência garantida, que é o que ele vai dizer no versículo de número 23 e 24. E esse é o seu mandamento, que creiamos no nome de Cristo Jesus, seu Filho, e que nos amemos uns aos outros como ele nos ordenou. Um parênteses aqui, né? Nós vemos João voltar basicamente ao discipulado dele com Jesus. Uma prova de que João esteve pessoalmente com Jesus é que ele cita aqui os 2 mandamentos que Jesus havia deixado, né? Quando chega, eu pergunto, Jesus, né? Qual é o maior de todos os mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo. João, ele vai citar aqui, né? Olha, que amemos uns aos outros. De que forma? Da forma como ele nos ordenou, né? Como que Jesus nos ordenou amar o próximo? Perdoando 7 vezes? Não. Lembramos do que Jesus ensinou lá, né? Até 70 vezes 7. Nós podemos ver aqui um parêntese de João. Era como se João estivesse escrevendo, né? A gente lembra do episódio 1 lá do The Chosen, né? Talvez João estava escrevendo aqui, aí ele dá aquela pausa, aquela respirada, e ele lembra lá do dia que ele estava sentado do lado de Jesus e Jesus ensinando: amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E aí ele escreve isso aqui. E aí ele entra no 24. Os que obedecem os seus mandamentos, nele permanecem, e ele neles. Do seguinte modo, sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que ele nos deu. A permanência garantida. Quando nós amamos,
nós não temos uma permanência mística, né? Que é aquele negócio, eu vou orar por você e você vai receber o Espírito Santo, né? E aí ou você vai cair, ou você vai dar uma rodopiada, né? Ou, né? Vamos parar por aqui, né? Não tem nada de misticismo aqui. Ele não está dizendo que é uma experiência mística, de que o Espírito vai vir e permanecer. Lógico que as nossas emoções estão ligadas ao nosso espírito, e você pode chorar, né? Ali numa experiência íntima com o Espírito Santo, você pode se ajoelhar, né? Você pode sentir ali um fervor de alegria em seu coração, mas o que João está dizendo aqui, e sejamos honestos com o que ele quis escrever, ele diz, olha, os que obedecem os seus mandamentos, nele permanecem. De qual mandamento que ele está falando? Do que ele acabou de citar no versículo 23. Texto e contexto, né? Qual é o mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo, aquilo que foi ensinado, aquilo que está na Escritura. Então, não é uma permanência baseado numa sensação, num arrepio. Sabe por quê? Porque isso é passageiro. É até legal, você vai lembrar disso por muito tempo, depois você esquece. Agora, a permanência é baseada nas Escrituras e no ensino apostólico. É ali que nós precisamos permanecer. Porque se você permanecer nisso, todas as vezes que você abrir a sua Bíblia, você vai ler agora, você vai falar, eu lembrei daquilo que nós estudamos na célula, né? É o amor que me faz permanecer. Então eu preciso amar o meu próximo. Esse é o sinal da minha permanência no ensino de Cristo Jesus. E aí, nós vamos basicamente voltar no que o pesquisador Warren Webster diz, que João ele faz do seu livro uma espécie de escada em espiral, porque ele estabelece algo e volta e meia ele nos traz de volta aquilo que ele estabeleceu, né? Ele estabelece lá no início, né, a doutrina, a experiência moral e a experiência social. A doutrina é na fé, então eu não posso orar sem fé, né? A experiência moral é baseada no quê? No amor, né? E no amor a quem? Ao meu próximo, como alguém que é singular. E terceiro, social. Não adianta amar e fazer de tudo se eu não obedecer os mandamentos. Se eu não obedecer, eu não estou permanecendo nele. Que nós possamos encerrar esse capítulo 3 com essa pergunta e essa aplicação em nosso coração. Qual tem sido a minha demonstração de amor? E quais têm sido os resultados do amor que eu tenho alcançado? Se porventura eu não tenho alcançado o amor, como fazer para novamente voltar e permanecer na essência do amor, no meu primeiro amor? Vamos cantar essa música mais uma vez para nós encerrarmos? Uma vez apenas. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me, acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Senhor, leva-nos de volta ao primeiro amor nessa noite. Se nós não estamos tendo demonstração do nosso amor para com o nosso próximo, que nós possamos voltar ao primeiro amor, possamos demonstrar amor com quem está do nosso lado, com quem convive conosco e com aquele que é o nosso próximo, que nós nunca tivemos experiência,
mas que um dia irá passar pelo nosso caminho, que nós possamos marcar a vida dele com amor. Ah, Senhor, leva-nos de volta ao primeiro amor. Leva-nos de volta, ó Deus. Acende essa chama em nosso coração para que nós possamos obedecer os teus mandamentos. Para que nós possamos, ó Deus, relembrar de tudo aquilo que um dia nós já vivemos de experiências com o Senhor. Vem limpar, ó Deus, brilhar, resplandecer em nosso coração a chama que um dia brilhou. Muda a nossa história, Senhor. Assim como John Wesley certa vez disse: não permita, Deus, que eu viva inutilmente. Senhor, nós não queremos passar por essa terra de forma inútil, sem marcar, ó Deus, o coração das pessoas que vivem conosco. Não deixe, Pai, que o nosso legado desapareça, ó Deus, com o tempo. Não permita, ó Deus, que a nossa história seja medíocre. Não permita, ó Deus, que os nossos descendentes se esqueçam daquilo que nós fizemos nessa terra. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos ajude a demonstrar o amor, Pai. Essa é a verdade, Deus. Essa é a verdade, Pai. Nos ensina, ó Deus, nos dê compaixão. A compaixão é o sentimento que vem antes da condição. Nós não precisamos ter condição financeira para ter compaixão de alguém. Da mesma forma que o nosso evangelho não pode ficar preso apenas em palavras. Senhor, a partir de hoje, coloca pessoas que precisam ser amadas, ó Deus, no nosso caminho. Não foi por acaso que nós cantamos essa canção hoje. Não foi por acaso que nós estudamos esses versos hoje. A nossa proposta era ter terminado esse livro no ano passado, mas o Senhor deixou para falar conosco isso justamente hoje. Talvez porque hoje o Senhor precisasse de nos ensinar a amar. Ó Deus, e que haja resultados do amor nas nossas vidas. O principal resultado desse amor, ó Deus, seja uma vida contigo, Senhor. Seja a permanência, ó Deus. Nós precisamos permanecer no Senhor. Não é o dia mau que vai tirar o amor do nosso coração. Não é a decepção com alguém que vai tirar o amor do nosso coração. Não são os dias maus, as notícias ruins que vão tirar o amor do nosso coração. A nossa oração nessa noite, ó Deus, para Ti, é que nós iremos permanecer em amor. E para isso, ó Deus, é necessário que algo aconteça nessa noite. Que a chama do Senhor, a chama do amor do Senhor, se acenda novamente em nossos corações. Leva-nos de volta, ó Deus, ao primeiro amor. Aquele jeito que nós orávamos, ó Deus, com a intensidade que nós orávamos. Às vezes não havia eloquência, não haviam palavras boas, mas havia devoção. É disso que precisamos em nossas orações, Pai. É assim que a nossa oração vai ser respondida. É assim que a nossa oração vai fazer a diferença. Essa é a resposta. Essa é a resposta da eficácia da nossa oração. Essa é a resposta que nós estamos procurando. Essa é a resposta e o motivo pelo qual oramos.
para sermos parecidos com o Senhor e transformados pela tua glória, para sermos lembrados de que o Senhor nos amou primeiro, e de que é o amor do Senhor que move as circunstâncias. Essa é a resposta. É isso que move a oração. Acende a chama em nossos corações, ó Deus. Acende a chama em nossos corações. Assim nós oramos, Jesus. Assim nós oramos. Em nome daquele que é o nome que está acima de todos os nomes. Jesus Cristo, Filho de Deus. Amém, amém, amém. Deus nos abençoe em nome de Jesus.